Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação de um episódio do podcast Reconecta. Vamos falar de propósito hoje? Hoje em dia a gente vive rodeado de estímulo. Logo que a gente acorda, a gente já pega o celular e a primeira coisa que a gente faz é entrar na rede social, sem dar tempo do nosso sistema acordar, do nosso sistema elaborar o nosso sono ou elaborar estar acordando, despertando. E aí a gente tá vivendo nesse automático. Mas e quando as questões são muito profundas? Eu sempre fui uma pessoa muito profunda. Eu nunca gostei de absolutamente nada raso, nada superficial. Eu sempre gostei de ir no fundo, na raiz, tirar o véu, saber o que está atrás do oculto, entender a visceralidade desse sentir. Mas às vezes eu também dou essa desconectada, eu também entro nesse modo automático. Eu também me perco, eu também me deixo levar por algumas coisas. E é exatamente sobre esse ponto que eu quero falar com vocês hoje. Quando a gente está longe desse lugar da essência, do propósito, a gente vai sentir essa desconexão. Não quer dizer que todas as vezes que a gente entrar nesse lugar de desconexão, a gente vai estar perdido. Mas é necessário a gente dar esses passos para trás para recapitular o que é importante na nossa vida. Eu vejo várias pessoas se perguntando, tá, mas qual que é o propósito da minha vida? Ou buscando entender isso. E eu quero trazer para vocês o que para mim foi interessante olhar durante esse trajeto, durante essa jornada. Por exemplo, tem pessoas como a minha companheira que quer fazer absolutamente tudo. Ela tem uma alma aventureira, então ela faz Krav Maga, ela faz corrida, ela faz pilates, ela quer fazer crossfit, ela quer pintar, ela quer aprender música, ela quer falar francês, ela quer falar italiano, ela quer fazer aula de cerâmica. Se você convidar ela para uma balada, ela vai. Se você convidar ela para um samba, ela vai. Se você chamar ela para um show de rock, ela vai também. Mas quando a gente fala de propósito, a gente vai além dessas vontades de descobrir as coisas. A gente vai mais profundo, a gente vai além desse desejo. É onde o nosso coração canta, aonde o nosso coração se sente feliz, aonde a nossa alma ressoa. É aquele lugar que você consegue se imaginar, por mais que esteja numa realidade muito distante, e você pensa, ali eu estaria completo, ali eu estaria feliz. É algo que não é passageiro, é algo que você vai sustentar, é algo que você vai colocar energia, é algo que você vai colocar dedicação, é algo que você pode passar horas estudando ou falando sobre o assunto e no final, apesar do cansaço, vai vir aquela satisfação, aquela felicidade de estar se sentindo realizado. E se por acaso alguém te oferecesse, eu te dou isso aqui para você trocar uma coisa pela outra, seria inegociável para você. Para você que está me assistindo, eu não sei qual que é o teu propósito, mas eu acredito que a gente não é escolhido por nós, ele é nos dado. Então, vamos pensar junto. Se fosse pelo dinheiro, pelo status, pela fama, você faria outra coisa além do seu propósito. Porque, como eu falei, um propósito ele precisa dessa sustentação. Ele precisa desse lugar, desse espaço para ele crescer, para ele expandir. Ele precisa da sua dedicação, ele precisa da sua energia, ele precisa de tempo, ele precisa de dedicação e da sua nutrição mesmo. Então, nada que não é da alma se sustenta por muito tempo. E eu não falo nem semanas, meses, eu falo sobre muitos anos. Tem pessoas, por exemplo, que vieram com o propósito de ser mãe. E aí elas dedicam a vida delas para cuidar dos seus filhos. Tem pessoas que vieram
com o propósito de ser Médicos Sem Fronteiras e atravessam o mundo para ir cuidar de outras pessoas, da saúde dessas outras pessoas. Tem outras pessoas que vieram com o propósito de nos oferecer uma base de conhecimento para que a gente consiga construir os nossos projetos e propósitos. Tem outras pessoas que vieram embelezar o mundo, que são artistas, ou outras pessoas que vieram organizar a nossa vida em sociedade, pessoas que trabalham em transporte, limpeza de todos os gêneros, pessoas que trabalham com a lei, e tem um outro grupo de pessoas que vieram para nos mostrar o nosso lado sombra da humanidade toda e nos ensinar pelo exemplo a não ser como eles. Então são muitos propósitos e cada um tem o seu lugar, a sua potência, a sua função. E quando nós nos desconectamos ou nos distanciamos disso, vem aquela sensação de desmotivação, de cansaço, e se sentir meio perdido, sentir um vazio que não é muito confortável ali dentro. Então essa é a importância da gente compreender qual é o nosso propósito. Mas também eu vou deixar claro que nem sempre quando a gente tá no nosso caminho ou quando tá no caminho certo, né, no nosso propósito, a gente vai estar 100% do tempo feliz. Não existe essa história da felicidade ser contínua na nossa vida 24 horas por dia, 7 dias da semana, tá? Eu posso estar aqui feliz falando com vocês e eu posso levantar desse sofá e bater o meu dedo ou o meu joelho em algum lugar e eu vou estar xingando até a minha 5ª geração, porque isso vai me irritar. Então saibam que eu não vou romantizar aqui dizendo para vocês que tudo no caminho vão ser flores, que tudo vai ser fácil e que tudo vai fluir como um rio, porque isso é mentira e eu não ia contar uma mentira aqui. Ou seja, todos os caminhos, por mais que você esteja no seu propósito, vão ter adversidades, mas vão ter delícias também. E a questão é, o que te faz continuar quando tudo fala para você parar? O teu propósito. E quando eu me sinto muito perdida, que eu penso em desistir, que eu penso que tá muito pesado, que tá muito difícil, que eu tô preocupada ou que eu tenho as minhas ansiedades, eu volto para dentro, eu tento silenciar o máximo possível ao redor e eu volto para dentro. E eu tento encontrar esse fio do propósito para olhar para ele mais uma vez. E aí o meu coração fica em paz, sabendo que eu tô trilhando o caminho que eu preciso trilhar e cumprindo o propósito que eu fui convocada no meu caso. Então eu vou finalizar com algumas perguntas que eu já fui trazendo ao longo do episódio, mas que eu gostaria de deixar elas para vocês de uma forma bem clara, para que vocês consigam realmente refletir sobre elas. Então vamos lá. Número 1. O que você mais gostava de brincar quando criança, que você poderia ter uma pista do seu propósito? 2. Qual atividade, profissão ou cargo, ou até área de atuação que você imagina, e quando você imagina, mesmo que esteja numa realidade mais distante desse momento, você chega a pensar, lá eu estaria completo. 3. O que você faz tão naturalmente que seria super valorizado em um cargo ou alguma profissão? Ou o que você faz tão naturalmente que poderia virar uma profissão? 4. O que você sente que é inegociável para você hoje em dia? Essas são algumas perguntas que eu trouxe que podem te ajudar a te direcionar para o teu propósito. Então, muito obrigada por assistirem, muito obrigada por ouvirem mais um episódio. Continuamos juntos nessa jornada.